Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto de Ana Caroline Martins. A irmã Ana escreveu o texto chamado Motivação para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que contém meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Ana Caroline Martins, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e vou contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, isso bem claro, né? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine hoje o que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio do encontro, de podermos ler a tua palavra, manusear em liberdade, discutirmos aquilo que estamos entendendo. Ó Pai, que nós entendamos as motivações do nosso coração, que nós possamos corrigi-las com o objetivo de te agradar. São essas coisas que nós te pedimos, não porque mereçamos, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto bíblico está em Colossenses 3, de 18 até o 25. Vamos lá? Então, são instruções para a família cristã. Esposa, sujeite-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Amém? Bem, então, irmãos, o nosso texto chama-se Motivação. E o versículo que a irmã Ana Caroline Martins escolheu foi o 23, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Então, o que a gente diz aqui? Que a motivação é que vai explicar por que a gente faz as coisas, né? Por que as pessoas agem, fazem escolhas do jeito que resolvem fazer, né? Será que esse impulso vem da cabeça loucamente, não faz sentido? Ou isso que elas escolhem tem a ver com a motivação que vai levá-las para o objetivo, para a direção que elas querem, que nós queremos, né? Então, assim, qualquer impulso, qualquer motivação pode ser boa ou pode ser ruim. Pode ser lícita como pode ser ilícita. Pode ser certa ou errada. Louvável ou abominável. Então, a revelação revela aquilo que a gente tem escondido no nosso coração. Como eu sempre digo para os irmãos, né, eu trabalho com adolescentes que estavam em conflito com a lei. E muitos deles dizem assim: era época de Natal, eu não tinha uma roupa nova, eu não tinha condições de comprar um presente para minha namorada, para minha mãe, então eu resolvi roubar. Então a motivação do coração era atender o desejo de ter uma roupa nova, era poder comprar um presente. Então essas coisas são bacanas, né? Poxa vida, quero comprar um presente, quero agradar minha namorada, minha mãe. Mas a decisão de roubar não foi feita de forma certa. Então, assim, às vezes o nosso coração nos engana, né?
Nós temos uma motivação que vem do coração, mas ela não é correta. Nesse texto que a gente acabou de ler da Bíblia, tem um monte de instruções para as relações mais importantes que nós temos na nossa vida, na convivência humana, que é marido e mulher, filhos e filhas, empregados, patrões. Certamente a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, com essas pessoas, né? São as pessoas mais importantes. Filhos, maridos, empregados, patrões. E na sequência, o que Deus fala? Ele dá uma instrução sobre a motivação para colocar em prática aquelas instruções. Então não é bagunçado. Paulo, que foi quem escreveu a carta, o irmão Paulo, ele fortalece os seus ensinamentos. Ele vai levando cada um que está lendo aquela carta, aquele escrito, aquele versículo, a refletir. E a reflexão é muito importante. Eles deveriam seguir os conselhos direcionados pela certeza que estavam fazendo aquilo que estavam fazendo, primeiro para o Senhor e depois para as outras pessoas. Então, eles escolhiam ficar próximo de Deus. Essa era a orientação do Paulo, né? Então, assim, quando eu decido roubar para agradar alguém, eu não estou motivado por um desejo do Senhor, porque o Senhor não quer que a gente roube nada de ninguém. Então, no versículo 23, esse que ele escolheu para ser o versículo-chave, que diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Ele está dizendo o quê? Que fazer algo de todo o coração não indica que esse algo está sendo feito pela motivação certa, como eu falei para vocês. Então, como que nós vamos saber que o nosso coração está cheio de verdade? Quando o que ocupar o nosso coração for aquilo que Deus gostaria que ocupasse, né? Então, quando nós nos conectamos com Deus, lemos a sua palavra, oramos, jejuamos, enfim, andamos nos passos de Jesus, a gente passa a pensar como Ele. E aí a gente passa a ter a motivação certa. Aí então a gente entende que tudo que a gente vai fazer, qualquer coisa, pode ser varrer a casa. Primeiro a gente tem que fazer para o Senhor. Por quê? Porque revela que escolhemos encher o nosso coração da palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante a recompensa eterna. Para quem? Para todo aquele que obedece aquilo que Deus está pedindo para nós. Então, irmãos, não é bagunçado. Pensa, não faz as coisas assim, suas escolhas para depois se arrepender. Tudo que você procura fazer, faça de acordo com a vontade de Deus. Para quê? Para que a sua vida possa servir a Deus, louvá-lo e servir ao próximo também. De que forma? Usando a motivação certa, que é a de estar fazendo diretamente aquilo que Cristo gostaria que fizéssemos. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Escolha servir ao próximo pela motivação de estar fazendo isso diretamente para Cristo. Porque se você não fizer para Cristo, você pode fazer a coisa melhor do mundo, que não vai ter valido a pena. Amém? Agora eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço de ursa. Lembrando que abraço só não dá certo para pessoas que utilizam a motivação errada para fazer a sua escolha e para aqueles que são porco espinho, né? Que vão espetar os outros. Nós que cremos em Jesus e que sabemos que devemos encher nosso coração com a motivação certa, podemos abraçar e devemos abraçar. Outra coisa que eu quero lembrar a cada um de vocês é o nosso tema para 2023. O Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.